os olhos arregalados, a mente em negação, mas no fundo ele já sabia a verdade. A noiva não viria. Ele havia sido abandonado no altar. Hoje estou todo de preto, parece até que estou de luto, não é? Para falar a verdade, se alguém tivesse morrido e estivesse de luto, seria até melhor. No entanto, é muito pior que isso. Ele convidou a todos, chamou seus amigos, seus colegas, seus familiares, chamou cada pessoa que ele conhecia para testemunhar esse grande dia. A igreja estava de portas abertas, portas escancaradas, e um a um os convidados foram entrando. Ele viu os outros familiares, primos, tios, tias, pais, irmãos, todos entrando, se acomodando nos bancos de madeiras, conversavam entre si, sorriam e aguardavam este dia. Lá na frente estava ele, o noivo, de pé, ansioso, emocionados, eles o entretinham, os cumprimentavam, lhe davam as boas-vindas. O momento era especial, era único. A aliança estava em seu bolso, o coração acelerado, os olhos voltados para a porta por onde a qualquer instante ela entraria. E o tempo passou, mais convidados chegaram, mais rostos conhecidos preencheram os assentos e a igreja estava quase cheia. Mas a porta continuava vazia, o corredor central intacto. Ele esperava cada minuto e olhava para trás na direção da entrada. Ela ainda não havia chegado. Um sorriso nervoso surgiu em seu rosto. Deve estar a caminho. Talvez um atraso comum, nada fora do normal. Mas os minutos viraram meia hora e a meia hora se transformaram em uma hora inteira. Então, silêncio. A inquietação começou a tomar conta da igreja. As pessoas cochichavam, algumas mexiam os relógios, outras se olhavam sem saber o que dizer. Foi então que ele finalmente percebeu. Ela não viria. O choque bateu forte, o frio subiu pela espinha, o peito apertou e o coração acelerou forte. Ele olhou ao redor desesperado, buscou por respostas, falou com um, depois falou com outro. Vocês sabem de algo? Alguém a viu, mas ninguém sabia de nada. Ninguém entendia. Ele então começou a andar de um lado para outro, os olhos arregalados, a mente em negação. Mas no fundo, ele já sabia a verdade. A noiva não viria. Ele havia sido abandonado no altar. Então, o silêncio tomou conta da igreja. Todos olhavam para ele. Todos esperavam por sua reação. Mas ele não sabia o que fazer. O constrangimento era insuportável. Essa história não é apenas uma história. É sobre o noivo, é sobre Cristo. E a noiva é a igreja. Ele convidou a todos, ele preparou tudo, ele esperou. Mas a noiva não estava pronta. Ela se atrasou, ela se distraiu. Ela não percebeu a importância daquele importante momento. E agora ele espera no altar, mas ela não aparece. A igreja dorme. A igreja está cega. A igreja está nua. Ela não é fria, também não é quente. Ela está a ponto de ser vomitada de sua boca. Os sinais já estão por todas as partes. As profecias estão se cumprindo e o tempo está acabando. Mas enquanto isso, a igreja segue distraída. Milhões de almas todos os dias são lançadas à sepultura da condenação eterna. Preocupada com shows supérfluos, segue entretida e entretendo uns aos outros com entretenimento barato e futilidades. Foi só eu que percebi ou você também percebeu? Já não se prega mais a iminente volta de Cristo como antigamente nos púlpitos. O que antes era a mensagem central da fé cristã, agora é ignorado e silenciada, trocado por discursos vazios e palavras que não despertam ninguém do sono e da cegueira espiritual. E quanto à terceira mensagem angélica? Será que alguém ainda ouve falar disso nas igrejas ou nos cultos dos sábados? Seria isso apenas uma jogada de Satanás e de seus agentes? Lobos em peles de ovelhas, luciferianos ocultistas de seitas discretas e secretas infiltrados em posições estratégicas na igreja, disfarçado como pastores, líderes, administradores, barrando
a pregação da verdade presente, impedindo que a advertência sobre o juízo vindouro alcance os corações, impedindo a mensagem da iminente volta de Cristo ir adiante e ser pregada nos púlpitos das igrejas. A pergunta que não quer calar é: será que seria possível isso estar acontecendo agora, sem ninguém perceber? Mas a verdade é que já se pode ouvir o silêncio nos púlpitos e nos sábados, e ele é ensurdecedor. É o grito mudo dos cães que não ladram, pois sabem que o ladrão está às portas, mas pregam a paz quando não há paz. É o grito mudo dos covardes, dos pastores que sabem exatamente o que está acontecendo, mas nada dizem. Sabem que estão sendo silenciados e que há forças atuando para calar a pregação do verdadeiro evangelho, mas por medo de represálias institucionais, por receio de perder sua credencial pastoral e privilégios terrenos, preferem negar a Cristo, negam a pregação da verdade presente, omitem a pregação da iminente volta de Jesus e silenciam as 3 mensagens angélicas, se acovardam diante de homens. Não percebem que, ao cederem ao medo, tornam-se responsáveis pelo sangue das almas que poderiam ser salvas. A quem temem? Aos líderes deste mundo? Aos que ocupam posições de poder? Esqueceram de que maior é o Senhor dos Exércitos? Esqueceram que temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo? A Bíblia os adverte. Ellen White também já advertia que nos últimos dias muitos ministros falhariam em sua missão, buscando agradar homens em vez de proclamar a verdade. Eles são como sentinelas cegas que recusam-se a soar o alarme, ainda que vejam perigo se aproximando lentamente a eles. Mas eu não serei contado entre os covardes. E quanto ao bom pastor, que mesmo em face a represálias e seus próprios colegas, ou de líderes superiores em posições superiores, permanecem firmes na missão, permanecem firmes na evangelização, meus sinceros parabéns. Estamos firmes na guerra. Espero te encontrar um dia no céu e te dar um caloroso abraço de irmão. Pela graça de Deus, minha voz não será calada para sempre. Pregarei a verdade com ousadia, proclamarei a volta de Cristo como nunca antes, pois sei que o tempo é curto e o juízo eterno se aproxima na terra. Que sorte a minha não está na pele daqueles que por covardia negam a verdade de Deus e traem a sua missão. Ai daqueles que no dia da ira do Altíssimo, a ira de Deus recairá 10 vezes mais sobre eles, pois no grande dia da prestação de conta, acham mesmo que suas desculpas serão aceitas no dia do juízo final, diante do grande eu sou em seu trono branco, declarando sobre ti: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, para o lago de fogo que arde com enxofre, que foi preparado para Satanás e seus demônios. Ainda há tempo de se arrependerem, ainda há tempo para erguerem a voz e proclamarem com poder: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vindo a hora do seu juízo. Que cada um escolha a quem servirá. Quanto a mim, servirei Jesus, o Cristo verdadeiro, custe o que custar. Estou dia após dia preparando para morrer como um mártir da fé. E vocês, desertores da fé, estão prontos para morrerem condenados por negar a pregação do Evangelho da iminente volta de Cristo? Eu sei exatamente onde essa mensagem chegará. Também sei, também conheço as controvérsias que ela despertará. Mas antes de tudo, saibam, tentem me silenciar, tentem me perseguir, tentem, pois quanto mais tentarem calar essa voz, mais a mensagem se espalhará. Quanto mais vocês se esforçarem para abafá-la, mais ecoará com poder sobre a terra, porque não é palavra de homem, mas as palavras de advertência do próprio Deus. No entanto, sou apenas um instrumento, tal como uma caneta na mão do juiz, tal como um violino nas mãos de um violonista, tal como uma chave na mão de um mecânico, tal como uma bala no cano de um atirador de elite. Não sou eu quem fala, mas aquele que me usa para cumprir seu propósito. Acaso eu, sendo apenas um instrumento, devo leniência a algum de vocês?
Acaso eu, em algum momento, busquei agradar qualquer um de vocês? Se estivesse preocupado com a aprovação de homens, não seria servo de Cristo. Já diria Paulo, e eu, servem, no NASP, na cidade de São Paulo, digo mesmo. Portanto, façam o que quiserem, a advertência será dada. A mensagem não será silenciada, a verdade não será calada. E não há poder humano ou infernal que possa impedir que as advertências de Deus alcance toda a igreja e, por fim, alcance toda a terra. Táticas de distração, dentro e fora da igreja. Qual seria o objetivo de Satanás por trás disso? Usar da distração para não despertar o rebanho adormecido. Cristo está no altar. Jesus está voltando. Ele espera, ele clama, ele chama, mas a igreja não desperta. E quando despertar, será que será tarde demais? O que você está esperando? Acorde antes que seja tarde demais. E se o juízo de Deus começa em sua própria casa, suporte então a casa de Deus, o fogo eterno que cairá primeiro na sua igreja. A igreja verdadeira, a igreja adventista do sétimo dia. Eu sou Seven e melhor que aprender é ensinar. Resista à nova era, resista ao governo de Lúcifer, resista à nova ordem mundial.